L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, meus lindos, minhas lindas, minhas lindes. Você está ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. Eu tô gorfando um pouco, mano. Desculpa começar essa notícia. Hoje na aula de gastronomia a gente fez muito pão. Pô, vai ser umas 4 aulas de panificação, mano. Aí hoje rolou pão de queijo, pão de batata, pão de cebola, broa de milho. Qual era a outra parada? Pão australiano, porra, e não deu tempo nem de fermentar os bagulho direito, né? Que a aula não é tão grande assim pra fazer uma fermentação tão cabulosa, tão demorada. E nem de cozinhar, mano. Eu comi uns pão meio cru lá, velho. Não tava ruim não, mas assim, não fez bem. Isso que é o problema. Eu tô meio que salivando excessivamente, o estômago meio reclamando. Pô, eu tenho uma... Acabei de ver aqui, bicho. Eu tenho uma... Como é que chama? Eu tinha esquecido, eu tenho uma tintura digestiva aqui. Isso é uma tintura? É uma parada aqui, tudo bem? Com espinheira santa, que é mais do bem ainda. Eu vou tomar esse bagulho enquanto eu converso aqui com vocês e vou gravando. Esse é o episódio 219 do Pra Acabar com o Juízo. Na semana passada, nós fomos agraciados aí, né? Com a conversa com o João Farias, que foi muito legal mesmo. Eu, pelo menos, gostei muito. É muito bom estar acompanhado. Eu acho que em breve vão ter mais convidados. Se você quiser ser uma convidada, convidade, venha cá, não se acanhe. O negócio é conversar mesmo, trocar ideia. A leitura é só um pretexto. Mas sei que foi muito irado, cara. Muito legal mesmo. Fiquei muito animado e consegui elaborar algumas coisas, né? Eu acho que eu devia lidar mais com essas coisas coletivamente do que sozinho, né? Mas enfim, enquanto isso vamos gravando. Daqui a pouco tem atendimento, então deixa eu botar o despertador aqui na maior pra gente gravar mais esse episódio. O que mais? Frio pra caralho em São Paulo. Tá fazendo uns 14 graus agora, nada a ver, né? Perto das 6 da tarde. Minha casa não bate sol no inverno, eu vou ficar frio o dia inteiro. E domingo eu vou pra Salvador, cara. E eu dei uma pausa lá nos livros de Duna. Tava lendo. Eu li o Duna e o Messias de Duna, bom pra caralho. Porra, você vê que a galera chupinhou muita coisa de Duna, velho. É foda, é muito doido. A galera chupinhou, plagiou muita coisa, né? Pegou de inspiração. Inclusive Matrix, né? Que doideira, cara. Quem diria, né? Quem diria. Mas eu pausei, eu comprei, teve a feira do livro da Unesp na sexta, na semana passada. Eu fui lá, comprei os pivetes de Duna, os moleques de Duna, os guri de Duna. Não tem jeito, os guri. Filhos de Duna, que é o terceiro livro. Não vou falar de quem eles são filhos, né? Mas talvez você já saiba de quem eles são filhos. Se você acompanhou a saga que o Villeneuve tá fazendo, a saga que o David Lynch já fez, que o Jodorowsky abandonou. Jodorowsky, o maior cuzão com o selo de artista do mundo, né, velho? Foda. Tudo isso pra dizer que comprei o Filhos de Duna, mas também comprei o Um Defeito de Cor. Aí, como eu vou pro Salvador no domingo, eu tô lendo Um Defeito de Cor. Livrão, tá? Caralho, literalmente, e também um bom livro. Eu ainda tô entendendo o que a literatura dele é. Ele tem uma coisa muito histórica, assim, né? Um romance muito histórico e muito didático, assim, mas ele não é ruim. Diferente de certos autores mais recentes aí que escreveram torturado, assim, caralho, mal palha, né? Mas enfim, tem algo muito didático no Defeito de Cor, mas que não é cansativo e não é tão pueril assim. Mas ao mesmo tempo é isso, até agora, tô no terceiro capítulo, umas 200 páginas ali, fica faltando uma emoçãozinha, assim, mas dá um hype legal, assim, de ser brasileiro pra caralho, entender, caralho, essa coisa é muito doida, né? É violenta há muito tempo e escravidão é uma merda, né, mano? Escravidão é uma merda e dá pra ver que a gente ainda tem muito disso em nós, assim, né? Caralho, é foda. Regaço. Recomendo, pega aí, baixa, compra.
Vamos ler, defeito de cor. Sei que tô vendo uns negócios aí já pra ver pra Salvador de um ponto de vista diferente. Vai ter na semana que vem, vai ter um congresso sobre os não sei quantos anos aí do Foucault e não sei quantos anos da história de sexualidade. Aí eu vou lá congressar com a galera lá, Foucaultianizar um pouco. Então, bora lá. Eu vou botar um despertador meio mequetrefe aqui. Rapaz, falando nisso, na mequetrefe saiu aquela musiquinha lá do... Caralho, vou dar uma gorfada aqui. Caraca, refluxo. Sabe aquela musiquinha que a moça fez, né, no Instagram por causa do filme Mequetrefe do pai, homenagem a Mequetrefe, né? Daniel Vorcaro, eu apoio o cinema nacional, né? Bom pra caralho. É o Walter Salles deles, né, mano? Caralho. Ai, puta que pariu, velho. Não tô passando bem não, velho. Bom, botei aqui o despertador, não vai ser exatamente 20 minutos, vai ser 17 de acordo, né? Mas vai ter leitura, né? Então bora lá. A gente tá na página... Caralho. O que eu fiz aqui, mano? Eu dei uma grifada aqui, mas eu não sei até onde a gente foi. Eu acho... Tá. É um... 434 é a página. É um parágrafo longo, né? Sem muita quebra. Então, de baixo pra cima, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. E aí, assim, quebra um período, tá? Estes signos são pontos de natureza qualquer. Eu nem lembro direito do que a gente estava conversando, eu tenho estado meio distante, né, dessas coisas, então acaba que eu leio e esqueço onde a gente parou e o que a gente estava falando. Então eu vou botar dessa barrinha aqui, ó. Eles estão falando da codificação, né, no nível molecular, como não há codificação, né. Eu vou voltar mais, eu vou voltar do período aqui, esse aqui é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Num que começa com é uma cadeia de fuga, não mais de código. Eu vou daqui, que eu lembro que essa frase era boa. E o nome do parágrafo, só seguindo, é 4.4.5, cadeia significante e códigos. Vou daqui. É uma cadeia de fuga, não mais de código. A cadeia significante deveio cadeia de descodificação e de desterritorialização, que deve e só pode ser aprendida como um avesso dos códigos e das territorialidades. É o avesso da estrutura também. Essa cadeia molecular é ainda significante porque é feita de signos do desejo, mas esses signos já não são de modo algum significantes, uma vez que estão sob o regime das disjunções inclusivas, nas quais tudo é possível. Aqui para mim vai abrindo também a ideia de um diagrama, né? Vão formando um diagrama com seus índices e seus partígonos, né? Seus indicativos de sentido, né? Esses signos são pontos de natureza qualquer, figuras maquínicas abstratas que atuam livremente no corpo sem órgãos e ainda não formam configuração estruturada alguma, ou melhor, já não formam. Também tem muito que ver com o que o Guattari e o Deleuze vão chamar depois de máquinas abstratas, né, ou diagrama. Como diz Monod, Jacques Monod, o azar... não, depois tem a nota. Né? Como diz Monod, devemos conceber uma máquina que é máquina não por sua estrutura, mas por suas propriedades funcionais, onde apenas se disser, entre aspas, onde apenas se discerne o jogo de combinações cegas, fecha aspas, 42. Jacques Monod, le hasard et la nécessité, o acaso e a necessidade. É justamente a ambiguidade daquilo que os biólogos chamam código genético que está apta a nos fazer compreender uma situação como esta. Com efeito, se a cadeia correspondente forma efetivamente código ao enrolar-se em configurações molares exclusivas, pensando nisso o código genético, né, molecular, ela desfaz os códigos ao desenrolar-se segundo uma fibra molecular que inclui todas as figuras possíveis. Então, é o puro jogo do desenrolar a partir de uma fibra molecular de pura virtualidade e potencialidade. Aqui merecia um parágrafo que eles já meteram Lacan, né? Mas então... Seguindo, em Lacan, igualmente, a organização simbólica da estrutura, com suas exclusões derivadas da função de significante, tem como avesso a inorganização real do desejo. Esse real, talvez, lacanianamente falando, eu acho que era o real com R maiúsculo, né? Mas eles estavam defasados aqui. Isso aqui é o Guattari salvando o Lacan. Parabéns, Guattari, não serviu de nada, o Lacan morreu. O Lacan não gostou de você nem do livro. Dir-se-ia que o código genético remete a uma descodificação gênica,
Basta apreender as funções de descodificação e de destetalização na sua positividade própria, enquanto implicam um estado de cadeia particular, metaestável, distinto a um só tempo de toda axiomática e de todo código. É porque eu entendo que é isso, né? Ele está no campo da virtualidade, do possível, do que precisa ser atualizado. Assim eu entendo, pelo menos, isso que eles estão falando dessa cadeia molar significante, né? Não, nem é isso que eles estão chamando, né? Eles estão chamando de... é que eles estão dando um exemplo de código genético, né? Mas essa cadeia dos códigos moleculares que não podem nem ser chamados de código. Aqui eles chamam de cadeia molecular. A cadeia molecular é a forma sob a qual o inconsciente gênico, permanecendo sempre sujeito, reproduz a si mesmo, a si próprio. E é essa, como vimos, a inspiração primeira da psicanálise. Ela se acrescenta um código a todos aqueles já conhecidos, a cadeia significante do inconsciente. A todos aqueles já conhecidos. Ponto. A cadeia significante do inconsciente, numen, não serve para descobrir nem para decifrar códigos do desejo. Não é interpretativa nesse sentido, né? Mas, ao contrário, para fazer passar fluxos de desejo absolutamente descodificados. Libido, que é a síntese conectiva, né? Ela é movida a partir da libido. Então, esse numen, esse registro, né? Essa energia registrante do inconsciente não serve para descobrir nem para decifrar códigos dos desejos, mas, ao contrário, para fazer passar. É um código de abertura, né? Quase um código secreto de abertura, assim. Mas que não é interpretativo. Fluxo de desejo absolutamente descodificados, libido. E para encontrar no desejo aquilo que mistura todos os códigos e desfaz todas as terras. Nessa dimensão de inventividade, de possibilidade, de criação, da ação criadora do desejo. Deixa eu só botar o livro mais perto da luz. Ai, meu Deus. Eu odeio glúten. Eu nem falei, aí foi isso. Eu comi muito pão, velho. E aí comi queijo também. Meu estômago não reage bem nem ao glúten, nem a laticínio, né? Depois ainda a minha escola de gastronomia do lado do Prime Dog, que é o melhor podrão e o PF vegano daqui de São Paulo. E aí é bem pertinho. Aí, pô, comi uma almôndega de soja lá com pimenta e feijão pra caralho. Caralho. Aí cheguei em casa e vim trabalhar ainda. Foda. Aí tô aqui gorfando. Mas essa tintura tá descendo legal. Aquilo que mistura todos os códigos e desfaz todas as terras. Assim, é o desejo, né? O desejo como ação criadora. É verdade que Édipo reconduzirá a psicanálise à posição de um simples código, com a territorialidade familiar e o significante de castração. Acho que isso essa altura do campeonato pra gente tá meio óbvio, né? É isso que a psicanálise encobre. Ela descobre o desejo e o encobre imediatamente. Pior ainda, a própria psicanálise tentará valer por uma axiomática. 2 pontos. É a famosa reviravolta, em que ela já não se reporta mais à cena familiar, mas somente à cena psicanalítica, supostamente capaz de garantir sua própria verdade. E a operação psicanalítica, supostamente capaz de garantir seu próprio êxito. O divã como terra axiomatizada e a axiomática da, entre aspas, cura, como a castração bem-sucedida. Aí a gente está falando de uma psicanálise mais estruturalista, onde dispensa a cena familiar e os códigos edipianos para reintroduzi-los numa estrutura, né? Numa relação estrutural e estruturante do próprio sujeito, que tem que ser a ver com sua castração. E a partir disso a psicanálise vai poder dar pitaco sobre tudo, né? Muito bom. E aí ela se torna, né? Ela mesma se torna a prática psicanalítica, se vale como uma axiomática e ela fica autojustificada. Mas, recodificando como a psicanálise familista, ou axiomatizando como a psicanálise estruturalista, assim os fluxos do desejo, a psicanálise faz da cadeia significante um uso molar, que traz consigo um desconhecimento de todas as sínteses do inconsciente, que se dão no nível molecular. Então, sorry psicanálise, not sorry. My mama don't like you and she likes everyone. Bom, será que vamos conseguir ler mais um parágrafo inteiro? Falta pouco tempo, mas pode ser uma diversão. 4.4.6 Corpo sem órgãos, morte e desejo.
Aí, né, do nada, solta isso aqui, né? Fala bem Fabrício aqui, né? Pô, podia ter chamado Fabrício pra ler isso aqui, se eu soubesse. O Fabrício pesquisou isso bastante no mestrado e no doutorado. E os excessos, né, no doutorado, principalmente. Corpo sem órgãos, morte e desejo. O corpo sem órgãos é o modelo da morte. Por que eles estão trazendo essa porra, né? Porque a coisa que eles até remeteram aqui à castração anteriormente, né? Que é uma parte importante de nos percebermos psicanaliticamente estruturados, né? E justificar a própria psicanálise como um modo de se haver com a castração, né? E aí um dos motivos dessa coisa da castração é por ter algo que sonda, pelo menos eu entendo assim, paira nessa discussão psicanalítica que a morte é algo que não tem modelo, né? E ela é eu tô querendo falar baluarte, mas não sei se essa palavra existe. Existe baluarte? Eu quero falar baluarte da castração. Um baluarte refere-se a uma fortificação militar, mas no dia a dia é mais usado como sinônimo de pilar, apoio ou alicerce. É isso. É a morte como um dos baluartes da castração, vamos dizer assim, né? Porque, né, acabou, né? É um grande corte a castração e não se tem modelo, né? Não consegue se significar a morte, né? Então, olha que coisa mais castrante, né? Mas eles começam torando aqui, né? O corpo sem órgãos, que nós convivemos com ele, de alguma forma nós temos que produzir ele é o modelo da morte. Como bem compreenderam os autores da literatura de terror, não é a morte que serve de modelo à catatonia. É a esquizofrenia catatônica que dá seu modelo à morte. Então, né, essa coisa do horror cósmico, Lovecraftiano, né, dessa coisa insana e catatônica que nos acomete num excesso de sentido, assim, né, de significado que a gente não consegue sair do lugar. Assim. Vejam os filmes aí do Nicolas Cage, que ele entrou muito nessa coisa de horror cósmico, meio Lovecraftiano, né? E aí um dos últimos... tem uma refilmagem de um filme, de um conto Lovecraftiano que é Shape of Color. Não sei, deixa eu ver aqui... Qual que é o nome desse filme? Porra, ainda bem que a inteligência artificial me pega assim onde eu tô todo errado. A Cor do Espaço, né? Color Out of Space. Depois dá uma olhadinha nesse filme aí, Color Out of Space, 2019, que é com Nicolas Cage, né? Então essa é a adaptação de um conto dessa cor que vem do espaço, assim, e começa a deixar todo mundo pirado, né? É muito difícil adaptar a Lovecraft, né? Então, intensidade zero. O modelo da morte aparece quando o corpo sem órgãos repele e depõe os órgãos. Nem boca, nem língua, nem dentes, até a automutilação, até o suicídio. Todavia, não há oposição real entre o corpo sem órgãos e os órgãos enquanto objetos parciais. Só a única oposição real é com o organismo molar, que é seu inimigo comum. Tanto dos objetos parciais quanto do corpo sem órgãos, né? Então, o organismo molar organizado, a organização, que é seu inimigo comum. Na máquina desejante, vê-se o mesmo catatônico inspirado pelo motor imóvel que o força a depor seus órgãos, a imobilizá-los, a fazê-los calar, mas também quando impelido pelas peças trabalhadoras que funcionam então de maneira autônoma ou estereotipada a reativá-los, a reinsuflá-los com movimentos locais. Trata-se de peças diferentes da máquina, diferentes e coexistentes, diferentes em sua própria coexistência. Tanto esse que faz parar quanto que faz continuar, né? Então acho que tudo isso está dentro do funcionamento do corpo sem órgãos em relação com as máquinas desejantes, se eu estou entendendo. Sendo assim, é absurdo falar de um desejo de morte, que se oporia qualitativamente aos desejos de vida. Porque nesse sentido, né? Tanto o motor imóvel quanto o que impele as peças trabalhadoras a funcionarem, tanto esse desejo de vida e desejo de morte, falando grosseiramente, coexistem, né? Eles são partes fundamentais. É absurdo falar de um desejo de morte que se oporia qualitativamente aos desejos de vida. Essa oposição dicotômica, ela é burra. Acho que é isso que está rolando aqui, né? Porque tem muito a ver com a história de onde o Freud vai chegar com a psicanálise, com essa dialética, com essa oposição entre Eros e Thanatos, né? Entre os instintos de vida e os instintos de morte, dentro do próprio organismo, dentro da própria psique, né?
A morte não é desejada. Há somente a morte que deseja, enquanto corpo sem órgãos ou motor imóvel. E há também a vida que deseja, enquanto órgãos de trabalho. Olha que bonito, né? A morte não é desejada. Não é que a morte vira um objeto de desejo, né, o tempo todo. Como se isso fosse... E isso tá no além do princípio do prazer, né? Essa vontade de constância, né, que o princípio de Nirvana, que o Freud descreve muito schopenhauerianamente, é um motor também, é um esforço. E não necessariamente é uma vontade de morrer. Ele descreve às vezes como morrer aos próprios termos, mas às vezes não é isso não. Eu vou voltar daqui, cara, porque já vai acabar o tempo. Eu vou voltar daqui, 21/5/26, falar do além do princípio do prazer, que eu introduzo o que é essa história do além do princípio do prazer, senão vai ficar muito viajado isso aqui, vai ficar corrido, vai acabar. Além do princípio do prazer. Só para finalizar aqui, né? Não se trata de dois desejos, mas de duas peças, duas espécies de peças da máquina desejante na dispersão da própria máquina. Todavia, o problema subsiste. Como isso pode funcionar em conjunto? É o problema fundamental da esquizoanálise, né? Não o desejo de morte, né? Mas a morte que deseja em nós. Essa aqui é a poética, essa aqui é a beleza do Paracoteco. Cadê, bicho? Toca aí, despertador, que eu tenho que ir. É que eu botei pra 58, então falta 1 minuto aqui. Eu vou dar uma rotada, vou dar uma gorfada. E aí a gente segue. E depois o 4.47 também é esquizofrenizar a morte. No 4.4.8, estranho culto da morte na psicanálise, seus instintos. Tá, tudo vai ser essa discussão a partir de agora. Tudo não, né? Bastante coisa. Aí tem Reich, tem Nietzsche. Eles ficam aqui um tempo mesmo. Aí depois vai pro problema das afinidades entre molar e molecular. Pô, eu vou chamar o Fabrício pra conversar disso aqui, velho. Se ele puder, seria interessante. Porra, já que é bastante coisa, né? Demorou. Agora tocou o despertador na moral. Eu me despeço de vocês. Vou tentar chamar o Fabrício. Semana que vem talvez esteja na doideira, talvez não haja episódio, mas depois é feriado. Mas eu vou tentar gravando aí. Aí a gente passa do 219 até finalmente o 220, por aí vamos, tá bom? Beijo grande no seu coração, tenha uma boa continuação da sua semana e a gente se vê. Até uma próxima. Cadê o gravador? Olha aqui. Tchau.